Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja convosco. Vamos meditar um pouquinho na palavra de Deus, né? E ao final, se você gostar, deixa aí o seu like, um joinha para nós aí, compartilha, se inscreve no nosso canal, hein? Ajude-nos a compartilhar a palavra de Deus. Livro de São Mateus, capítulo 13, verso 1 até o verso 9, também vai ser a mesma passagem, né? Lá no livro de Marcos 4, 1 a 9, e também no livro de São Lucas, no capítulo 8, do 4 ao 8. A palavra de Deus nos diz: naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à beira-mar, e grandes multidões se reuniram perto dele, de modo que entrou num barco e se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E de muitas coisas lhes falou por parábolas e dizia: eis que o semeador saiu a semear, e ao semear uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. Saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Se nós vamos pegar o verso, nós vamos entrar também um pouquinho no texto à frente, no próprio capítulo 13 de Mateus, né? Nós vamos ver ali do verso 10 até o verso 23, né? Jesus aqui falando da explicação da parábola. Nós vamos entrar em alguns versículos, né? Então nós vamos aí aprender nesse texto, né? Através desse texto sagrado, que Jesus comparou, né, o coração do homem a um campo ou um terreno, né, em que a semente é lançada. Os frutos que a semente produzirá dependerá do tipo de solo, né, que for o coração. Jesus falou do solo à beira do caminho, do solo rochoso, do solo cercado de espinhos, e também falou, por ultimamente, do solo fértil, né? E aqui ele começa dizendo, né, do solo à beira do caminho, verso 4, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves a comeram. O solo à beira do caminho representa um coração dividido, que não está inteiramente no caminho de Deus, né? E aqui ele dá essa explicação lá no livro, aqui no livro de Mateus, no capítulo 13, o verso 19: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Nós vamos lá no livro de 1 Reis, no capítulo 18, verso 21, o profeta Elias fez uma pergunta para o povo, e ele pergunta: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, então segue a Deus. Se Baal é o Senhor, é Deus, então segue a Baal. Porém o povo nada lhe respondeu. Não podemos ter o nosso coração dividido, precisamos servir inteiramente a quem? Ao Senhor, né? Se nós vamos lá no livro de Marcos 10, 46 em diante, nós vamos ver o cego Bartimeu, e o cego Bartimeu ele vivia à beira do caminho. Entretanto, após ele ter um encontro com Jesus, e aí nós falamos de um encontro real com Jesus, e após ele ter os seus olhos abertos, então ele passou agora a seguir Jesus pelo caminho. Livro de João 14:6, um versículo muito comentado e bem conhecido, mas muitas das vezes pouco praticado. Jesus vem e diz para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ninguém vem porque Jesus é o Pai, são a Trindade, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Então agora Jesus fala para os seus discípulos: ninguém vem ao Pai, porque é somente através dele, Jesus, para nós podermos nos achegar a Deus. Não podemos viver à margem do caminho, precisamos andar no próprio caminho. Quem é o caminho? É Jesus. Por isso aqui não podemos pensar entre dois pensamentos, porque a Bíblia vai falar para nós de dois caminhos, né?
caminho que nos leva à salvação e o caminho que nos leva à perdição. Escolhemos, pois, o caminho da salvação, né? O caminho bom, o caminho que nos leva para o céu. Um segundo solo que ele vai falar aqui, né? Outra parte, o verso 5, a Bíblia vai dizer: outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. O verso 6, saindo, porém, o sol a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. O solo rochoso, ou pedregoso, né, representa um coração endurecido. São pessoas que acreditam apenas em coisas superficiais, pois não há um solo fértil para as raízes penetrarem. Nós vamos ver a explicação do próprio Jesus. Ele vai dizer aqui, ó, no verso 20 do capítulo 13 de Mateus: o que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e recebe logo com alegria. O verso 21 diz: mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. De acordo com Mateus 13:15, Jesus encontrou um povo com o coração tão endurecido que ele citou o cumprimento da profecia de Isaías, dizendo: porque o coração desse povo está endurecido, e ouviu de mau grado, com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração. Ficou como pedra. De acordo, nós vamos lá no livro de 1 Samuel 25:37, vamos falar de Nabal. Nabal era um homem muito rico, porém o seu coração era tão insensível para com as necessidades das pessoas que ao final da sua vida o seu coração ficou como que pedra. Livro de Ezequiel, capítulo 11, 19 e 20, o Senhor promete fazer um verdadeiro transplante espiritual no coração de pedra das pessoas. Ele diz: e lhes darei um coração, e lhes darei o mesmo coração, um espírito novo, porei dentro deles, tirarei da sua carne o coração de pedra, e lhe darei o quê? Um coração de carne, para que ande nos caminhos do Senhor, nos seus estatutos, que guarde os seus juízos, que o escutem. Então sim, nós seremos o seu povo e ele vai ser o nosso Deus, quando nós dermos ouvido à sua palavra, e Deus venha transformar realmente os nossos corações, esse coração às vezes endurecido, com as vaidades, com as coisas dessa terra. Muitas das vezes endurecemos o nosso coração para a palavra de Deus, mas que nós venhamos ser transformados. Nós deixamos a Deus agora transformar o nosso coração, assim como ele profetizou naquele povo lá, que ele ia trocar o coração daquele povo, que ele possa estar trocando também os nossos corações, nós estejamos com um coração de carne, isso é, um coração propício a ouvir a voz do Senhor, um coração sensível a sentir o amor de Deus para as nossas vidas. Amém? Ainda agora no verso 7, capítulo 13, verso 7, a Bíblia vai dizer que outra semente caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. O solo cercado de espinhos representa um coração sufocado pelas preocupações deste mundo. Vamos ver aqui no 13 e o 22, Jesus vai dar aqui a explicação. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica o quê? Infrutífera. Os espinhos tentam embaraçar as plantas para que não cresçam e se desenvolvam. Nós vamos lá no livro aos Hebreus, escrito aos Hebreus, no capítulo 12, o verso 1. O escritor, alguns dizem que foi Paulo que escreveu, mas não temos essa conclusão, mas aí o escritor sagrado afirma que devemos nos desembaraçar de todo o peso e do pecado, que tenazmente nos assedia, correndo com perseverança a carreira que nos é proposta. Paulo escreve lá em 2 Timóteo 2 e 4, ele afirma que o cristão, como um soldado que não deve viver embaraçado com os negócios dessa vida. Jesus nos fala, se nós vamos lá no livro de São Lucas, capítulo 21, 34, Jesus advertiu a todos nós,
né? E olhai por vós para que não aconteça que o vosso coração se carregue de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados dessa vida, e venha sobre nós, né, sobre vós, um improviso aquele dia. Então, que a palavra vem nos alertando a nós não estarmos nos embaraçando com as coisas desse mundo, né? Jesus fala que entre os espinhos é que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra. Isso que é, corremos atrás de tantas coisas que acabamos sufocando a palavra dentro de nós. E quando nos sufocamos a palavra, não damos ouvido à palavra do Senhor, né? Mas a semente também ela cai em terra fértil. E o capítulo 13, o verso 8, Jesus fala assim: outra, enfim, caiu em boa terra e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. O solo fértil, sim, o solo fértil representa o coração preparado, um coração sensível à palavra de Deus, né? Um coração que possui um solo fértil é um coração frutífero e abundante. Jesus aqui dá a sua explicação, capítulo 13 de Mateus, verso 23, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Um coração, né, com solo fértil é como aquele precioso campo cheio de lentilhas. Nós vamos lá no livro de 2 Samuel, né, capítulo 23, vai falar que Samá defendeu, né, ele colocou a sua vida em risco para defender aquele campo. Por quê? Porque era precioso, né? Porque aquilo que ia dar sustento, e é a palavra dá sustento para nós, essa semente é a palavra, é o próprio Cristo, né? Ele é o pão vivo que desceu do céu, ele é a videira verdadeira onde nós estamos ligados, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então agora nós precisamos ser solos férteis à palavra de Deus, deixar isso frutificar. Precisamos defender o nosso coração de todo ataque do inimigo. O salmista vai falar no Salmo 119, 119:11, né? Escondi a tua palavra no coração para não pecar contra ti, para não pecar, né? Jesus falou que o homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem, e o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal, né? Porque daquilo que nós temos cheio o nosso coração vai falar a nossa boca. Que o Senhor guarde o nosso coração e que o nosso coração seja um depósito de bênçãos, né? Leia lá Filipenses 4 e 7, vamos ler a palavra do Senhor. Filipenses, me veio agora esse versículo aqui, ó. Filipenses, Gálatas, Efésios, Filipenses 4 e 7. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus, né? A palavra de Deus ainda vai dizer para nós, né? Não vou lembrar o versículo agora, mas de tudo que tem que guardar. Guarda o teu coração, né? Que vai dizer, Provérbios 4, vamos procurar lá, meus queridos, Provérbios 4, acho que é Provérbios 4, 20. Provérbios 4, 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida, né? Sábio Salomão escreveu: de tudo que deve guardar, guarda o teu coração. Que possamos ser um solo fértil, né? Para nós produzirmos frutos, e frutos de arrependimento, né? Para levar almas para Cristo, através do quê? Através da nossa vida, através do nosso testemunho, né? Através daquilo que nós temos que apresentar, né? Nessa terra. O que é que nós temos que apresentar? Apresentar Jesus, apresentar a palavra de Deus, né? E apresentar através do nosso testemunho que somos diferença, que somos sal, que somos luz, que fazemos a diferença nessa terra, né? Fique com essa palavra, em nome do Senhor Jesus.